E outra figura absolutamente emblemática do século XX, morreu essa semana, foi o Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. E aí, esse sim, completou 100 anos. Esse eu já conhecia. 100 anos e 6 meses. E como qualquer pessoa de 100 anos, o Kissinger viu quase todos os acontecimentos importantes. Não só viu, como ele participou de todos os acontecimentos importantes que definiram o modo como o mundo é hoje. Isso. A diferença dele para qualquer pessoa é que ele não apenas viu, ele definiu. Ele era um judeu nascido na Alemanha, naturalizado americano. Aliás, o nome dele é Heinz, na verdade, não é Henry. É Heinz Kissinger. E durante décadas ele influenciou os acontecimentos que marcaram a história dos países de todo o continente. Ele serviu como principal diplomata, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos durante os anos... durante os governos Nixon e Ford. E parece que a minha cabeça é só elogiosa. A gente sabe que ele é uma pessoa muito polêmica. É isso, não. É uma figura absolutamente importante para a gente entender por que as coisas são como são hoje no mundo, politicamente falando e até geograficamente, de certa maneira. Há quem diga que é um criminoso de guerra, não tão errados. Não. Há quem diga que ele realmente mereceu o Nobel da Paz. Pode ser também que não esteja errado. Exatamente. O cara era a controvérsia em pessoa com um poder imensurável e infinito nas mãos. Ele era mais poderoso que os próprios presidentes. Com toda certeza. Tranquilamente. E não só na época em que serviu ao governo americano, mas 2 anos atrás, aos 98... estava se reunindo com o Xi Jinping para resolver treta diplomática. Enquanto o Biden, hoje em dia, está xingando o Xi Jinping, entendeu? Né? Então, eu acho que assim, vou listar aqui todos os momentos da geopolítica mundial dos últimos 100 anos que tiveram o dedo do Henry Kissinger para o bem ou para o mal, mas eu acho que o que pode ficar de reflexão da morte desse cara é que as pessoas, elas nunca são uma coisa só. Elas não são só boas ou só ruins. Exatamente. É o que a gente está falando desde o começo do programa de hoje. O Henry Kissinger foi um criminoso de guerra, de fato. De acordo para muitos, com ele foi só ruim. E para muitos, ele foi só ruim. Mas para outras pessoas, ele teve um papel fundamental na resolução da Guerra Fria, por exemplo. Né? No fim da Guerra do Vietnã, apesar de ter ajudado a matar tantos vietnamitas. Então, vamos lá. Coisas que o Kissinger fez ao longo da vida, eu não separei todas, separei as principais, que é pra gente poder entender e andar. Ele teve um papel fundamental na instalação da ditadura militar no Brasil. Fundamental. Teve um papel fundamental na instalação da ditadura militar sanguinária do Pinochet aqui no Chile. Operação Condor, estava lá. Isso. Autorizou os bombardeios que deixaram centenas de milhares de mortos no Camboja. E aí o Theo, nosso amado estagiário, lembrou de uma frase do Anthony Bourdain. Que foi repetida inúmeras vezes no Twitter. Que diz que quem vai ao Camboja fica com vontade... É impossível ir ao Camboja e não ficar com vontade de dar um soco na cara do Kissinger. Exatamente. Porque os efeitos desses bombardeios, eles perduram até hoje. Ele apoiou o massacre cometido pela Índia em Bangladesh. Deu sinal verde para a invasão indonésia do Timor, apoiou um golpe de Estado no Uruguai e também apoiou o regime militar bastante sanguinário da Argentina. E aí vem as dualidades, né? Ele ganha o Nobel da Paz em 1973, numa decisão muito controversa mesmo, né? Porque ele ganha o Nobel da Paz pela resolução do conflito da guerra no Vietnã, mas era uma guerra que, antes de ser resolvida, ele estava atuando, foi provocada. Né? Então, e a decisão premiou ele e o Le Duc Tho, que na época era o chefe do Comitê Central Organizador do Partido Comunista do Vietnã, e ele recusou o prêmio. Que eu acho particularmente de uma nobreza interessante, porque é um cara que compreendeu que aquilo não fazia sentido. Né? Ele falou, não, vocês estão querendo fazer demais, graça demais. Calma aí, galera. E aí só temos 2 casos na história do Prêmio Nobel de rejeitar o prêmio, que foi o Le Duc Tho, então, e o Jean-Paul Sartre. Olha! Os 2 que não quiseram. E aí o Kissinger também teve um papel fundamental na manutenção de Israel como nação.
nos anos que se seguiram a partir da sua fundação. Ao mesmo tempo que ele, por exemplo, ele atrasava o envio de armamentos para Israel na guerra com os árabes, para ver se ele tentava manejar, controlar os ataques de Israel. Isso. Então, assim, ao mesmo tempo que ele ajudava o governo israelense como aliado, ele também tentava controlar os ataques. Ele orquestrou a intermediação entre os árabes e os israelenses, que permitiu os dois lados a chegar num cessar-fogo naquele conflito pavoroso, iniciado em 1973, num contexto muito parecido com o conflito atual, né, entre Israel e o Hamas. E aí, só trazer uma curiosidade divertida, que fala sobre judaísmo e fala sobre política e pragmatismo. No filme da Golda Meir, o Golda, que é muito bom, maravilhoso, muito uma obra-prima, tem uma cena que eu não sei se ela ocorreu de fato ou se são só fanfic, itens dramáticos, né? Mas se ocorreu, é maravilhoso e eu não duvido que tenha ocorrido porque os dois personagens são geniais, né? Dentro das suas... Pelo amor de Deus, não estou exaltando ninguém. Exatamente. Dentro das suas atribuições e das pessoas que eles Enquanto personagens. É isso, são geniais. Que a Golda queria que os Estados Unidos pressionassem... Que a Golda chega para ele e diz, eu preciso de armamento, eu preciso de avião. E aí o Kissinger fala para ela, Golda, você precisa lembrar que primeiro eu sou americano, depois eu sou secretário de Estado e em terceiro lugar eu sou judeu. E aí ela, muito espirituosa, responde para ele ao telefone. E você precisa lembrar que em Israel a gente lê da direita para a esquerda. Seria brilhante. Maravilhoso. Então não sei se aconteceu ou não. E é isso, a realpolitik, né, americana em relação aos judeus fica explícita naqueles áudios que foram declassified, foram revelados em 2010, em que o próprio Kissinger e o Nixon estão falando, tipo... Não é problema meu se estão matando o judeu no Oriente. É isso, exatamente. Ele era um cara extremamente pragmático, tão pragmático a ponto de não deixar o seu envolvimento, o seu identitarismo prejudicar o seu trabalho como conselheiro de Estado. Ele realmente assumiu a nacionalidade americana. E eu quero trazer só uma frase aqui da Marina Dias, que é repórter, trabalha para o New York Times, ela é brasileira, ela é casada com um americano, e a Marina se colocou bem contra Kissinger nas postagens dela, mas ela citou o marido dela, que é americano, e o marido dela, americano, falou assim, discutindo ali a morte do Kissinger e tal, ele falou assim, até os 20 anos de idade, o americano aprende que ele é único no planeta Terra. Que ele é o máximo, que ele é o mais poderoso, que ele é o incrível. Isso explica muita coisa. A gente precisa sair e olhar para fora para entender que a gente não é o máximo. Que nós não somos os melhores. Mas isso exige um esforço do próprio povo americano para enxergar isso. E o Kissinger atendeu muito a essa demanda dos Estados Unidos. Isso. Nós somos os maiores e nós vamos nos meter em todos os conflitos. Isso. Nós controlamos a geopolítica mundial. Essa postura de polícia do mundo, né? Polícia do mundo, exatamente. Tanto que foi o cara que aproximou os Estados Unidos da China, porque ele entendeu que não dava para mais manter esses dois países distantes. Que esses dois países precisavam caminhar juntos. Ou a tragédia era posta, né? Exatamente. Questão de tempo. Ou eles se unem e pensam juntos, ou vai dar BO. Acho que vale recomendar também o livro dele, chama Ordem Mundial. Muito bom. Que é, óbvio, enviesado, porque é a narração dos acontecimentos de acordo com a visão dele. Mas é isso, gente. A gente precisa, lê sabendo disso. É isso. E você precisa ler aquilo sobre o que você não concorda. Putz, sim. É mais importante do que endossar o seu próprio ponto de vista. É isso. Sem a menor sombra de dúvidas. Então, assim, não estamos aqui... Não é uma grande perda, não é isso. Não. Ninguém está lamentando, mas também não está exaltando a morte de ninguém. Exatamente, a gente está apenas dizendo que ele foi uma grande figura mundial. E se o mundo é como é hoje, do lado ruim e às vezes eventualmente bom, tem muito dedo desse cara que morreu aos 100 anos e estava palestrando até anteontem. Esse livro que eu falei, o World Order, é de 2015. Então ele tinha... Sim, mas ele de 92, fato, com 100, ele com 100 estava isso. dando palestra. E 2 anos atrás discutindo geopolítica com Xi Jinping. É isso, lá em Pequim, né? É inacreditável.